Olá, peritos. Hoje, mais um informativo aos senhores, diante de várias coações que o perito tem sofrido, quer seja decorrente da Lei 15.157, que a administração, a gestão, continua a pressionar os senhores no que concerne a realização da perícia do segurado em portador de HIV. Assim como a coação de vários gestores e chefes de APS no que diz respeito ao atendimento ao segurado menor de 16 anos sem RG. Então, a gente queria, mais uma vez, reiterar aos senhores e tranquilizar que, no caso da Lei 15.157, ela é completamente ilegal, inconstitucional e antiética. Nós não podemos, de forma alguma, nós não temos o direito de quebrar o sigilo do segurado. Não temos, não podemos, não devemos e não faremos. Sigam a nossa recomendação, não fazer nada com o trabalhador portador de doença do HIV. Não podemos fazer. Está na lei, é proibitivo. Assim como não atender o segurado menor de 16 anos sem RG. Não pode. Nós temos uma decisão, um acórdão do TRF4, que o doutor Paulo Vitor vai discorrer, assim como nós temos uma lei que é proibitivo o atendimento do trabalhador portador de HIV, em doença de HIV. Não adianta a gestão querer fazer caminho tortuoso, deixando a perícia pela metade para outro vir e dar uma solução. Isso não existe. Quem estiver fazendo isso vai estar correndo na ilegalidade, na inconstitucionalidade, está decorrendo de uma penalidade ética, porque é antiético de estar fazendo isso. Então a gente veio de novo reiterar o reiterado, porque isso tem sido recorrente em todas as redes e a gente tem mantido e orientado a todos. Não podem se sujeitar a tamanha coação. Nós não aceitamos isso. Pelo amor de Deus. Por favor, doutor Francisco. É bem chato ter que reiterar isso, porque, em tese, a gente teve várias conversas com a gestão e, em tese, a gestão tinha entendido o problema e, por várias vezes nos últimos meses, sinalizou que iria resolver esse problema, mas, aparentemente, a gestão da DPMF e correlatos, ela decidiu comprar briga com a categoria e não resolveu o problema. Indo direto ao ponto, a portaria do Álvaro a respeito de como fazer a perícia pela metade e deixar em aberto para outro perito depois com RQ em infectologia, sem ter visto o caso, tomar uma decisão, ela é uma infração direta, né, ao Código de Ética Médica. Digo artigo 1, artigo 32, artigo 18, resolução 2430, né? Então, os gestores que estão obrigando os peritos ou ameaçando os peritos, até com ameaças graves de desligar do programa, o que é uma outra ilegalidade, etc., eles também incorrem em violação do artigo 19 e 20 do Código de Ética Médica. Mas o mais grave desse problema é a violação do sigilo médico, artigo 73. Quando você cria um fluxo específico para um paciente vivendo com HIV, você consegue identificar esse segurado, esse paciente na agência. Não adianta dizer que não consegue, né? As pessoas vão saber que aquele caso está lá porque é um paciente vivendo com HIV que está aguardando uma perícia de infectologista e você quebra o sigilo desse paciente de maneira estigmatizante, e a quebra do sigilo médico é uma das infrações mais graves que o médico pode cometer, é uma das infrações que gera cassação do CRM.
E a gente tentou até agora, com todos os meios diplomáticos possíveis, esperar a gestão resolver esse problema por outras vias, até sugeridas pela ANMP, mas aparentemente os chefes de DR, os chefes da CR e a DPMF estão querendo mesmo comprar briga. Então, isso não vai ser bom. Isso não vai ser bom, porque isso vai gerar um passivo de processos éticos contra esses gestores que vai perdurar durante anos. Mas o risco que a gente está falando aqui é de você, perito da ponta, eventualmente ser arrolado em um processo onde o segurado vai no CRM e denuncia que teve o diagnóstico dele exposto. E aí, você vai justificar com a portaria do Álvaro? A portaria do Álvaro não vai salvar ninguém. Então, a gente pede que vocês mandem para a associação qualquer tentativa de coação, que nós vamos tomar as medidas cabíveis. A gestão não pode falar que estamos sendo radicais, porque todos são testemunhas que a gente tentou esse tempo todo a via diplomática. A ANMP entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o tema que está correndo no Supremo Tribunal Federal. E a gente tem feito todo o possível para derrubar essa. Nós não somos a favor dessa lei, que fique bem claro, quando o Argolo fala, nós somos contra essa lei. Mas a lei existe e ela não pode ser descumprida meramente porque a gestão achou inconveniente a lei ter sido aprovada. E quanto à questão do BPC Loas, é mais grave ainda, porque nós temos uma decisão judicial em segundo grau, em Tribunal Regional Federal, dando o direito a nós de fazer isso. E aí, além dessas questões todas éticas, o gestor que está ameaçando, intimidando, coagindo, ele também incorre em possíveis questões relacionadas a descumprimento de decisão judicial, coisa que eu vou querer que o Paulo explique um pouco melhor, mas vocês estão amparados judicialmente para isso, tá? E vou além, nós estamos trabalhando todos os dias para a derrubada de todas essas normas, que eu também não consigo entender, porque já havia um consenso com relação à derrubada dessa norma do certidão de nascimento depois do escândalo do INSS, das fraudes, da facilidade como os sistemas são fraudados, da não complacência mais e da não conveniência mais da gestão do INSS em aceitar normas ou portarias que facilitem fraude dentro do INSS, com uma CPI do INSS em curso. Ontem, o ex-presidente do INSS, que era um entusiasta dessa questão da certidão de nascimento, foi duramente sabatinado no Senado. Então, assim, dentro desse ambiente, a gente esperava que o INSS fosse mais sensível a essa causa, mas não está sendo. Então, a gente tem a questão judicial e a questão judicial se impõe, tá? Então, queria devolver a palavra, né, para Paulo para poder falar mais sobre essas questões, mas vocês têm a garantia ética, normativa e técnica de não atender o HIV nas condições da portaria do Álvaro e denunciem para nós qualquer tentativa de coação, e vocês também têm a garantia, inclusive judicial, com relação ao BPC. Paulo. Bom, nós sabemos que a rotina do perito médico federal já é muito extenuante. Realmente essa lida diária com os segurados, enfim, que chegam com sua ansiedade dentro dos consultórios e por vezes o perito acaba sendo ameaçado, violado na sua autonomia médica, no exercício do seu cargo. Nós sabemos que essa realidade já é bastante estressante e se torna ainda mais desgastante no momento em que o servidor recebe esse tipo de notificação, esse tipo de despacho das chefias, dos coordenadores e do próprio Departamento de Perícia Médica Federal, de certa forma tentando emparedá-lo, justamente por estar agindo de acordo com as orientações da associação, que por sua vez são recomendações pautadas exclusivamente nos ditames legais e constitucionais vigentes. Que fique bem claro, a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais não expede qualquer orientação aos seus associados que possa colocá-los em risco. O suposto risco que vem através desses despachos e dessas notificações das chefias é um risco artificial, é um risco falso, que é criado justamente por eles terem a caneta na mão e ficarem criando esse ambiente nocivo ao exercício correto do cargo e da medicina. Tudo que nós preparamos, a diretoria direciona, enfim, sinaliza, e o departamento jurídico estuda e elabora os pareceres, é justamente buscando dar isso que o Dr. Argolo e o Dr. Francisco pontuaram, que é a segurança no cumprimento das atribuições legais. Especificamente em relação a esse primeiro ponto,
do segurado ou do beneficiário do BPC que convive com HIV/AIDS, a lei que decorreu da derrubada de um veto presidencial e trouxe essa exigência da participação e da realização do exame pericial por um perito médico que possua o título de especialista em infectologia, a lei é muito clara, a interpretação nesse caso é literal. Essa manobra que o departamento tenta fazer, de tentar romper, de tentar dividir o ato médico pericial em dois, enfim, criar um fluxo anômalo, isso não está previsto em nenhuma regulamentação do CFM, nenhuma lei, nenhum ato normativo. Isso é originário do departamento e cabe destacar aqui, como já foi pontuado, que é manifestamente ilegal e inconstitucional, e isso sim submete o perito médico federal à responsabilização em diversas searas. Então, assim, como também foi pontuado, a associação de pronto já ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que recebeu parecer favorável aos pleitos da associação, tanto pelo presidente da República como pela AGU. Esses dois órgãos asseveraram expressamente que o pedido da associação veiculado nessa ação direta de inconstitucionalidade deve ser julgado procedente, ou seja, eles concordam com a visão da associação. Então, nesse caso, a conduta que a gente tem recomendado, que é a de remarcar o atendimento sem sequer atendê-lo, quando o perito, que não é especialista em infectologia, verifica que se trata de um segurado ou de um requerente com HIV/AIDS, é justamente essa conduta que o exime de qualquer tipo de responsabilização futura, mesmo diante dessa ameaça falsa, forjada, artificial, que tem sido imposta aos peritos com o objetivo mesmo de criar um ambiente de animosidade. A outra ameaça que tem sido colocada pontualmente em algumas regiões é essa do BPC, que assim, em algumas localidades ela vem através de gerentes de APS, e aí eu destaco aos senhores que gerente de APS não tem hierarquia, não tem superioridade ou qualquer tipo de vinculação funcional aos peritos médicos federais. Os senhores são vinculados à União, os gerentes de APS são vinculados ao INSS, a única coisa que existe é uma convivência em relação à infraestrutura física, mas não há qualquer tipo de subserviência, os senhores não têm que se preocupar com esse tipo de comunicação feita por gerentes de APS, e eventualmente também chega, por conta da provocação desses gerentes, chega uma manifestação da chefia da divisão regional, dizendo que é para o perito passar a atender, porque isso está previsto em ato normativo, em ato administrativo expedido pelo próprio departamento. Gente, no caso do BPC, existe um acórdão do TRF4 que analisa a questão da identificação do BPC, não à luz de portaria, de orientação normativa, de instrução normativa, analisa a questão em relação às leis vigentes. O TRF4 analisou as orientações da associação e disse que elas são completamente aderentes ao que prevê a legislação em vigor. E a legislação não foi revisada, não foi revogada, tampouco alterada. Então, assim, tudo essa conduta de exigir a documentação com foto e identificação do CPF é uma conduta que está amparada nas leis. Então, quando existe, não, tem uma portaria aqui do Ministério que fala que pode ser dispensada, essa portaria, de acordo com o entendimento do TRF4, ela contraria a legislação. Então, só para finalizar o raciocínio, tanto a questão do HIV como a questão da identificação do requerente de BPC são orientações pautadas na lei, e aquele chefe, aquele gestor que está coagindo os servidores a agir de acordo com o ato normativo e não com a lei, vai ser denunciado por conta disso. E, mais uma vez, é um roteiro que a gente já conhece. Toda essa rotina de ameaçar os servidores, de ficar pressionando e tudo mais, a gente já conhece isso de outras épocas. E a atitude da associação contra isso não será diferente também. Medidas judiciais serão propostas, denúncias serão oferecidas, e toda essa coação indevida, ilegal e imoral vai ser levada às instituições capazes de poder fiscalizar essa conduta e, ao final, responsabilizar os envolvidos, se for o caso. Então, colega, você que está sendo coagido,
quer seja por e-mail, por telefonema, por WhatsApp, a maneira que for. Você simplesmente cumpra o que está orientado pela ANP. Mande essa intimidação, essa coação, essa ilegalidade, seja de quem for, principalmente se for do DR, porque nós vamos atuar denunciando todos serão denunciados. Nós não aceitamos esse retorno dessa coação, dessa tentativa de coação, intimidação e de conduta antiética. Então, nesse sentido, é que já foi explicado que tanto o HIV, pela sua ilegalidade, inconstitucionalidade e de movimentação antiética da orientação da DPMF, de querer dividir o exame médico pericial, assim como o reconhecimento de realizar uma perícia sem RG, sem um documento oficial com foto. Nós não aceitamos isso, nós não vamos fazer, e a todos que resistirem terão amplo e total cobertura da ANP. Mandem para nós que nós estamos atuando contra esses infames da gestão. Um grande abraço e saibam de uma coisa, o porto seguro de vocês é a ANP. Precisamos de todos juntos. Um abraço.